Fala rapaziada, Júlio Miguel Neto da Rubro News, ele traz notícias, informações importantes sobre o futuro de Davi Luiz, que provavelmente não vai continuar no Flamengo, não terá seu contrato renovado. A substituição será caseira, visto que o Flamengo não fará muitas contratações para o ano que vem. Confere aí. A bola, Davi Luiz, pelo que eu fiquei sabendo, até por essa dificuldade que o Flamengo vai ter de, nesse primeiro momento, ir ao mercado, contratar peças e também fazer esse remanejamento salarial. Porque deve ter uma renovação com o Gerson, que tudo indica, e com outros atletas. O Flamengo vê o Alexandre como zagueiro pro próximo ano. Arthurzinho, Roque Hudson, queria que vocês falassem sobre isso. Lógico que seria numa linha de 3 defensores, né? Não numa linha de 4 defensores com 2 laterais de ofício. O Alexandro, que seria esse cara mais experiente, que jogou anos como zagueiro na Itália, jogando pelo lado esquerdo, que seria o substituto do Davi. O Flamengo só vai no mercado se vender o Fabrício e vai dar mais oportunidades para os jovens. Você vê que o Cleiton já tá até de férias para poder jogar o Carioca. Tem o Iago também, que vai subir. Faz bem o Flamengo, é um salário alto, igual o Davi Luiz. É um cara mais jovem, tá começando a se ambientar, no clube. O Felipe Luiz gosta muito dele e é lateral também. Então acho que sai o Davi com 37, entra o Alexandre com 34 e o cara joga com multifunções. Pelo menos eu acho uma puta sacada e com os cofres vazios pra contratar qualquer zagueiro, irmão. Dá oportunidade ao Iago e ao Cleiton e realmente usufrui do Alexandre como zagueiro. O que vocês acham sobre isso? Mas aí eu quero a opinião de vocês. Pode falar? Posso começar? Cara, eu prefiro usufruir do Alexandre onde ele rende melhor, que na minha visão é a lateral esquerda. Eu acredito que esse movimento é mais em situações que o Felipe precisará durante as partidas. Léo Pereira é suspenso porque é o titular da posição. Aí ele coloca o Alexandre como zagueiro, Ayrton Lucas ou o Matias vem quando retornar como lateral esquerdo. Eu gosto do Alexandre como lateral. Pra mim, já falei pra vocês, meu Flamengo ideal é o Alexandre titular na lateral esquerda. Até porque o Léo Pereira é o titular do lado esquerdo ali pela zaga, junto com o Léo Ortiz. Mas é uma boa sacada, porque o Davi tem um salário altíssimo. O Cleiton já mostrou diversas vezes que tem potencial. É um moleque, um zagueiro canhoto, boa estatura, boa saída de bola. E o Flamengo precisa vender também. De médio a longo prazo, o Cleiton vai vir uma proposta pra ele. Também. Se ele vingar, performar no profissional, é mais uma futura venda pro Flamengo. Entendeu? Então, a minha opinião sobre isso é maravilhosa. Eu acho que não tem que trazer outro zagueiro pra repor. Boa sacada? Boa sacada, porque é um cara que aprendeu a jogar de zagueiro na Itália. Muito tempo a escola na Itália. italiana, a gente sabe que é a melhor do mundo em termos de defesa, de zaga. E é um cara que faz dupla, tripla função ali na parte defensiva do Flamengo. Então, pra mim, ótima sacada. Roque Hudson, lembrando que o Alexandre, como o próprio Arthurzinho falou, jogou muito tempo na Itália, na Juventus, como zagueiro. Tem total experiência no setor e ele também é lateral. E pra mim, um dos melhores, até dos três ali. Ele e o Vinho vinha bem fisicamente, 100% os dois. Daria um bom embate. Acho que o Ayrton perdeu um pouco de espaço. Mas isso também dá uma resposta de que o Flamengo não vai se desfazer do Ayrton Lucas e do Vinha. Vai continuar com os dois laterais, porque também tá difícil. E essa situação do Flamengo não ir no mercado só por ir, né? E com dificuldade do caixa, pelo menos nesse primeiro momento, isso aí já tá lá, já tem uma opção caseira. Você acha uma boa também o Flamengo ter esse raciocínio? Cara, eu tenho... O Davi era reserva. Eu acho que sim, pode ser e não pode ser. Opa. Não pode usar ele. Explique. Não. Acho que sim, porque como ele tem essa virtude de jogar também nessa função, jogou por muitos anos, ele pode entrar em situações específicas de jogo nessa situação. Não ser de fato o reserva imediato. Eu tô com o Arthur. Eu acho que o Alexandre, quando ele chega no Flamengo, ele eleva o nível da lateral esquerda a um ponto que o Flamengo não tinha há muito tempo, desde a aposentadoria do Felipe Luiz. Há muito tempo, desde o final do ano passado. Mas eu não teria ele como esse reserva de fato imediato do Davi Luiz ali na zaga e daria oportunidade sim ao Iago, ao Cleiton. E o Alexandre tem que ser lateral, cara. Pelo menos esse início de ano aí, até pro Mundial, porque ele passa uma segurança defensiva muito grande como lateral. E quando ele vai ao ataque, você vê que não é um cara que vai aleatoriamente. Ele vai na boa. Ele sabe os atalhos, é um cara com muita experiência. É um cara que, no esquema de 3-5-2, ele seria o meu terceiro zagueiro, tá? Como ele jogou em alguns jogos agora. Mas eu não teria ele exatamente como esse reserva. Acho que o Flamengo não pode ter isso. Tem que ter um zagueiro de fato. Se não for promover os garotos, se não for promover o Iago e se não for usar o Cleiton, tem que contratar um zagueiro. Agora, se for usar os caras, não tem por que o Alexandre ser de fato esse cara descrito como o reserva do Davi Luiz, né? A substituição do Davi Luiz.
Ele tem que ser o jogador ali pra jogos esporádicos, situação X. Formação tática. Vou jogar com 3 zagueiros, pô, é o Alexandro. Sim. Vou jogar... Cara, Alexandro pela esquerda, porque o nível dele na lateral esquerda é muito alto no futebol brasileiro. Sim. O que eu entendo comparado ao próprio companheiro de posição é discrepante, né? O Alexandro é Ayrton Lucas hoje. Sim, quando você tem o Léo Ortiz, o Léo Pereira, você não tem mais o Davi, tem a possibilidade de colocar o Ayrton, o Alexandro como terceiro zagueiro, é uma excelente. Sim. Embora o Léo Pereira também é zagueiro e também já atuou ali no 3 zagueiros pelo lado esquerdo. O próprio Vinha já jogou de zagueiro na seleção do Uruguai. O próprio Vinha também, que é lateral. O que eu só acho é o seguinte, isso pra mim é indícios claros que ele vai dar mais oportunidade pro Cleiton, por isso o início do Campeonato Carioca, que ele entende muito de base, o Felipe Luiz tem propriedade pra falar de base, conhece o Cleiton, conhece o Iago, e isso aí é porque ele vai analisar. O Davi hoje é muito reserva. O Davi hoje é a 4ª opção de reserva do Flamengo. Porque o Flamengo tem o Léo Ortiz com o Léo Pereira, tem o Fabrício, que ainda não foi negociado, e se permanecer, o Davi vai deixar os cofres 1,2 milhão mês. E aí isso não chega no salário nem do Cleiton, nem do Iago. E fora que o Alexandre também ganha mais ou menos isso. O salário do Alexandre é alto. Eu não sei se eu me fiz claro aqui quando eu expliquei, mas eu acho que o pessoal não entendeu muito bem. Eu vou frisar um detalhe aqui. Eu falei o seguinte. Se não for utilizar o Iago e o Cleiton, terá que contratar. Vocês lembram que eu falei isso aqui agora? Sim. Acho que o pessoal não ouviu. Mas eu acho que eles vão usar. Tô repetindo. Caso eles não sejam utilizados, aí sim tem que contratar. E não pode ser o Alexandre. Caso sejam utilizados os dois, o Alexandre é lateral. Sua oratória está excelente. Obrigado, amigo. porque às vezes acho que não pode ser. Não, e o pessoal tá falando, pô, parece que... Cara, olha só. Quem diz que o Alexandre não jogava de zagueiro... o Alexandre jogou as últimas 2 temporadas como zagueiro. Irmão, 2 temporadas não, é coisa pra cacete, irmãozão. Tanto ele quanto o Danilo, pô. Não, o Danilo já joga até mais. Meu irmão, o Alexandre já joga mais de 2 anos como zagueiro. E outra, e se for só 2 anos, não é nem que se for só 2 anos. São 2 anos. 2 anos como zagueiro é muita coisa. O Diego Ribas... Só pra você ter um comparativo, ele sai do Flamengo no final de 22, não é isso? 22. Ou seja, ele chega no Flamengo em 17. Em 1 ano, o Rogério Ceni, 1 ano e meio, adaptou ele de número 10, meia armador, meia atacante, pra segundo homem do meio campo. E em alguns momentos, ele revezava com o Gerson, quem era o cabeça de área do Flamengo. E aí, ele se adaptou, ele tirou um gol em cima da linha na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, do Rafael Veiga, se eu não me engano. E 1 ano e meio do Diego Ribas, de cabeça de área, de volante, foi totalmente diferente do meia que foi contratado. Então, você falar que o cara só joga 2 anos na Europa, meu irmão, 2 anos é muita coisa como defensor. Então, não, eu acho que o Alexandre no 3-5-2 como terceiro zagueiro ali, irmão, ele brinca, ele dá aula. Os jogos que ele fez aqui de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, protegendo o Ayrton, meu amigo, o cara brinca, um nível muito alto. Tu vê que o cara domina, ele não tem... eu não lembro qual foi o jogo, cara, que tinha um lateral que tava atacando pra caramba ali, o cara não jogou, o ponta e o lateral, não lembro qual foi o jogo. O quê? Qual jogo? Um dos jogos, acho que foi um clássico que o Flamengo pegou e o Alexandre tava de terceiro zagueiro. Eu não lembro, não tô conseguindo me recordar. Não foi contra o Fluminense, não. Ele não jogou contra o Fluminense. Foi um jogo que ele foi bem, jogou de terceiro zagueiro. Sabe, acho que foi o primeiro jogo. Foi Flamengo e Cruzeiro, eu acho. Flamengo e Cruzeiro, acho que foi nesse jogo, assim, foi o primeiro jogo que Flamengo ele fez. Flamengo e Inter. Cara, ele acabou... Flamengo e Inter. Foi Flamengo e Inter, se não me engano. Jogou como terceiro zagueiro, não joga Meu aí. amigo, o cara, domina ali. E dá liberdade. Eu acho o Vinha muito superior ao Ayrton Lucas, tá? Desde quando ele chegou em janeiro eu falei isso. Eu acho ele atacando ele muito superior. Ele é fraco defensivamente, mas com o Alexandre e com o Vinha, eu acho que o Flamengo vai ficar melhor do que com o Alexandre e Ayrton Lucas no esquema de 3-5-2, entendeu? E só pra fazer um ponto aqui, a gente não tá falando que quer o Alexandre atuando de terceiro zagueiro, gente. Eu acabei de falar que eu prefiro utilizá-lo onde ele é o melhor. Ele é o melhor aonde? Na lateral esquerda. Eu quero extrair o melhor do jogador. Porém, o Felipe é um cara que tem muita variação tática. Vai ter situações, vai ter alguns jogos que vai precisar utilizar o Alexandre como terceiro zagueiro ou fazendo uma dupla de zaga que eu não acredito. Eu acho que pra utilizar o Alexandre é mais como terceiro zagueiro quando ele utilizar o 3-5-2. Não vejo um 4-4-2 com o Alexandre de zagueiro formando dupla com o Léo Ortiz. Entendeu? Então, só pra frisar que tô vendo muita gente, é porque vocês querem o Alexandre como terceiro zagueiro. E isso ampliou as chances do isso é dependendo da partida, dependendo das circunstâncias do jogo. Exatamente. Entendeu? Nem sempre dá pra repetir a mesma formação jogo a jogo. O Felipe é um cara estudioso, o Felipe gosta dessa variação tática. Então, você tendo um jogador que é polivalente, que pode jogar em N posições, é melhor para o Flamengo. Quem ganha é o Felipe, quem ganha é o Flamengo, quem ganha é o E aí, galera, o que você achou dessa notícia? Provavelmente o Davi Luiz não continuará no Flamengo e provavelmente o substituto será o Cleiton, ganhará uma posição aí para ser o quarto zagueiro do time, ou em muitos
momentos, como ele falou, a ideia talvez seja usar o Alex Sandro como zagueiro, como ele vinha atuando, né, na Juventus, por exemplo, nos últimos 2-3 anos. E o Flamengo também, ano que vem, não vai fazer muitas contratações pesadas, né? O elenco tá fechado, provavelmente a contratação que será feita será do substituto do Gabigol, visto que o Pedro ele tá lesionado, só volta no segundo semestre. Então, essa posição, essa vaga aí pro Davi Luiz terá que ser uma solução caseira. Comenta aí o que você achou, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.